Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bel no vídeo de hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise. Voltamos pra mesma bosta de sempre, que é o Corinthians, né? Os grandes fanfarrões que vestem a camisa do Corinthians. E eu já vou começar dando aviso pra vocês mesmo, meus queridos amigos aqui do canal, que gostam sempre dos muitos vídeos. Esse foi o último vídeo que eu fiz falando sobre o Corinthians neste ano, acho que desse elenco também, né, porque acho que muitos vão continuar pro ano que vem, em que eles não querem jogar bola, eu faço vídeo, porque se eles não vão jogar bola, eu não vou fazer vídeo também, e se eles não querem trabalhar, eu também não vou trabalhar, não tô ganhando nada por isso aqui ainda, não tenho um patrocinador, não recebo um centavo do YouTube, enfim, vou focar no que realmente me dá dinheiro, realmente no meu trabalho, no meus estudos, né, que tem um monte de coisa pra fazer da faculdade e tudo mais, enfim, é isso que eu vou focar, e é isso. Então, o próximo jogo que vocês verem que eu tô principalmente no X, né, na rede social X, reclamando, falando, nossa, os jogadores estão de vagabundagem hoje, você pode ter certeza que não vai ter vídeo aqui no canal e acabou. E é isso. Hoje é a última vez, mais ainda para ser um aviso aqui para vocês, para falar que da próxima vez que isso acontecer não vai ter vídeo e não adianta perguntar para mim, não adianta pedir para mim, porque eu não vou fazer, porque eu não vou ficar aqui me estressando, não vou aqui montar mó parafernália, botar microfone, notebook, colocar não sei o que da câmera do celular para filmar, para captar a imagem, que nem fica tão boa assim na verdade, enfim, depois tem que editar e tudo mais, demora uma eternidade para editar, porque o meu notebook sempre trava esta porcaria. Então, assim, não vou gastar meu tempo, o meu precioso tempo, perder meu tempo que eu poderia fazer com outras coisas que são muito mais agradáveis em todos os sentidos, por conta dos jogadores do Corinthians que entram em campo andando de corpo mole de vagabundagem. Hoje foi mais um caso, porque o primeiro tempo é uma vergonha. Hoje não tem nem nota, né? Porque é todo mundo zero. Já vou até adiantar que o único que não ganhou nota zero, ganhou nota 6, foi o André, o volante André, que entrou e jogou bem, conseguiu até controlar os lances e tudo mais, tomou uma cotovelada ali do jogador do Santos já no final do jogo, que o VAR não ter chamado é mais um absurdo, né? O cara foi agredido e simplesmente não tem ninguém. O VAR não funciona a favor do Corinthians, né? É sempre contra. Isso é uma coisa muito legal. Então, tomou essa porrada, o jogador do Santos deveria ter sido expulso, o Corinthians querendo não foi prejudicado, mas assim, nada que mudasse também o resultado, né? Vamos falar a verdade. É até meio ser cara de pau falar que, não, o Corinthians foi prejudicado, isso mudou o rumo do jogo, porque já tinha perdido há muito tempo. Já perdido quando tomou 2-0 ali no segundo tempo. Aí já tinha perdido mesmo. A expectativa era de tentar não tomar mais, ainda conseguiu tomar mais um num pênalti ali que o Bidon é completamente cabaço e faz aquele pênalti, né? É aquilo que é pênalti em qualquer canto do mundo, e um jogador que tá agarrado do jogador do Santos do primeiro ao último segundo, né? Inacreditável essas coisas acontecendo. E acabaram acontecendo mais uma vez. E é isso, gente. Do primeiro, acho que primeiro, se você viu o jogo, você viu o primeiro tempo, então não precisa dizer muita coisa, né? Os caras não quiseram jogar e tá tudo bem. Não quiseram jogar. E, como eu disse, a gente se estressa, né? Porque a gente espera. Hoje eu confesso pra vocês que depois de um tempo aí, assim, depois dos jogos do Corinthians, né? A gente fica meio pessimista, ou fica realista, né? Não é questão de pessimismo, né? É uma questão de realismo mesmo. A gente fala, puxa, será que hoje vai ganhar? Não tô sentindo que hoje não vai ganhar. Acho que um empate tá bom. Porque, enfim, os jogadores são medíocres, e às vezes, quando eles não querem jogar, é pior ainda, né? Fica nessa vagabundagem. O treinador às vezes dá aquela sabotada. Hoje não era nem o Dorival Júnior, que acho que até vai estar fazendo um trabalho legal aí em alguns jogos também. Em muitos jogos ele faz coisa errada, mas hoje é claro que não era ele na beira do campo, mas ele é o treinador do time como um todo. E como eu já disse pra vocês, eu não vou ficar aqui defendendo o Dorival Júnior, mas também não vou atacar ele. O Corinthians não perdeu por conta dele. Obviamente que ele entrou com a escalação toda errada, mas voltou com essa bosta de 3 zagueiros, principalmente contando com esse Angileri, esse jogador horroroso desse Angileri, mais uma vez em campo. Colocou o Hugo Bota de ala esquerda e lateral esquerda, que jogou 10 minutos bem ali no começo do jogo, mas depois virou uma tragédia, uma desgraça que a gente já conhece desde sempre. O Mateuzinho, que é um jogador displicente desde sempre, que eu não vou perder meu tempo falando do Mateuzinho, gente. Vocês sabem a minha opinião sobre o Mateuzinho. E também na saída de bola, o Ranieri voltou nos bons tempos omissos dele, né? Quem lembra? O Maicon também completamente perdido, parecia completamente desesperado em campo, se debatendo, só fazendo merda. O Bidon sumiu completamente no segundo tempo, quando ele apareceu, só fez cagada também. No ataque, ele, coitado do Guinegão, não recebeu uma bola e acabou saindo no intervalo, quando tinha que tirar esse inútil do Yuri Alberto, que mais uma vez só atrapalhou o Corinthians. Enfim, falta coragem
muitas vezes para ir pro time do Dorival, porque, cara, com 10, 15 minutos de jogo já tava 1-0 pro Santos, já podia estar 2 até mais, e tava na cara que ia dar merda, que o Corinthians ia perder. Eu falei várias vezes em casa, falei aqui em casa, falei várias vezes também, rede social falou, tá esperando tomar o 2-0 para mudar o time, e aí já não adianta mudar, porque já perdeu 2-0 fora de casa, com esse monte de jogador que tava morrendo de vontade de jogar bola, não ia conseguir nada demais, ia conseguir no máximo um empate, se Deus ajudasse, muita intervenção divina. E obviamente esperou tomar o 2-0, voltou do intervalo com 2 substituições nada a ver, não sei porque entrou o Kaique, jogador que também não agrega em quase nada para a equipe do Corinthians, aí acertou quando colocou o André, mas assim, ainda continuou com esse esquema de 3 zagueiros e com ala, e depois que foi mudar que tirou o Angileri, que até reclamou quando saiu, jogador horroroso esse Angileri, jogou só o Paulistinha que ele jogou bem. Depois disso fez meia dúzia de jogo aí mais ou menos e o resto tudo horroroso. Ainda tá querendo dar 3 anos de contrato pra um jogador pereba desse. Manda esse cara embora logo então. Fica só com o Bidu de lateral esquerda e tenta contratar mais um aí, mais 2. Pega da base também, não interessa. Só não fica com esse cara e também obviamente não fica com o Hugo Bota, que é um jogador muito limitado que a gente já sabe desde sempre, né? Não preciso dizer muita coisa. Enfim, e aí no segundo tempo deve ter essa mudança. O primeiro tempo foi horroroso, tomou 2-0, podia ter tomado muito mais, deveria ter tomado muito mais, né? Se pega um time bom de verdade aí, tinha tomado pelo menos uns 3, mas deu sorte que tomou só 2 do Santos, né? Esse time do Santos que também é horroroso, gente. O time do Santos também é muito ruim. O time tava lá embaixo, tava pior que o Corinthians. Tem até jogo a menos e tudo mais, e agora está até um pouco mais perto, enfim, mas não, cara. Outro time ruim ganhou por 3-1 porque jogou muito melhor e mereceu ganhar, mas isso não quer dizer que o Santos é muito melhor que o Corinthians, muito pelo contrário. Acho que o Santos é até pior que o Corinthians, mas obviamente os caras jogaram com vontade. E contra esse time do Corinthians, que os caras já são mais ou menos para ruim, se você jogar com vontade e eles entrar com corpo mole, como eles já fazem em alguns jogos nessa temporada, você vai ganhar. É inevitável. Pode ser até time de Série C, pode ser, sei lá, o time que ficou no meio da tabela da Série C, o Figueirense. Se eles entrar com vontade, principalmente jogando na casa deles, lá no famoso Orlando Scarpelli, os caras desfilam. Faz 2-0 nesses caras fácil, com o Mateuzinho não acertando nem o nome dele, com o Angileri mais uma vez tentando sair jogando esse horroroso, o Hugo Bota tentando respirar sem se engasgar. O Raniel tentando sair uma saída de bola horrorosa, o Maicon tentando correr sem capotar na própria pança. Enfim, essas coisas que acontecem aí. E aí no segundo tempo até conseguiu melhorar um pouquinho, fez o gol de cabeça, se não me engano foi o Raniel, que até o Raniel fez o gol de cabeça, não sei se ele já tinha feito algum gol antes de cabeça, acho que sim, acho que deve ter sido o segundo gol dele aí de cabeça com a camisa do Corinthians, enfim. Mas assim, é mais aquele gol no susto, do que o Santos estava meio ali, meio no, vamos dizer assim, meio ainda na comemoração do terceiro gol, do que de fato, ou não, o Corinthians agora conseguiu entrar no jogo e tá jogando. Até depois disso, conseguiu construir algumas jogadas mais ou menos, poderia ter chegado um pouquinho mais com perigo, teve uma cabeçada em outro escanteio do Gustavo Henrique, que realmente bateu na trave, ele poderia ter entrado, né, porque, como eu já disse algumas vezes também, não basta ser ruim, tem que ser azarado igual um cachorro, enfim. E aí, cara, ficou no 3-1 mesmo, mas mesmo assim, entrou o Garro, entrou o Memphis. Aí eu te pergunto, por que eles não entraram primeiro que o André e o Kaique? Os caras não tinham condição de jogo. Se não tinha condição de jogo, porque levou. E se tinha, porque não colocou. Enfim, tudo errado. Eu sei que o técnico é estagiário, né? O filho do Dorival Júnior é estagiário, é horroroso também. Péssimo jogo, péssimo técnico. No jogo passado contra o Mirassol, a gente ganhou por 3-0 com muitos méritos por conta da efetividade, mas não foi um jogo muito vistoso. Dá pra ver que tem sim essa diferença entre ele e o Dorival Júnior. Como eu disse, eu não acho o trabalho do Dorival Júnior nota 10, nota 9, nota 8, perfeito, é irretocável, não vou criticar. Como eu disse, eu não vou aqui pedir para tirar o Dorival Júnior para mandar ele embora, mas também não vou defender ele. Então, se você quiser criticar ele aí embaixo, por favor, faça seu papel de crítico. Mas, como eu disse, obviamente errou muito nessa porcaria desse esquema com 3 zagueiros, com o Angileri horroroso, com o Hugo de ala e o Ranieri, que nesse esquema ele fica perdido, porque ele no esquema do 4-4-2 ele desce ali como um terceiro zagueiro para ajudar na saída de bola e isso torna ele muito produtivo. Ele não faz isso nesse esquema porque já tem 3 zagueiros, e desses 3 zagueiros, quem que sabe sair jogando, velho? Vamos falar a verdade. O Gustavo Henrique a gente sabe que é mais ou menos, é um cara que é muito bom pelo alto e tudo mais, no desarme, corpo a corpo, essas coisas e tudo mais. Na correria também, por exemplo, ele não é bom. O Choca também é um jogador que tá crescendo, fez uma partida bem ruim hoje, mas ele já vinha de bons jogos, então eu não acho justo a gente crucificar ele e falar que ele é horroroso, tenebroso, terrível. E o Angileri é horroroso, tenebroso, terrível desde sempre, daí vocês sabem.
Não vou precisar repetir, porque eu já repeti algumas vezes nesse vídeo também, inclusive. E o time entrou assim. O Dorival Júnior e o filho dele erraram nesse ponto. Quando entraram com essa escalação esdrúxula, que todo mundo já sabia que não ia dar certo, que todo mundo já sabia que dava errado. E muitas vezes a gente já viu, já teve essa prova em jogos do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Principalmente jogos do Campeonato Brasileiro, né, onde a campanha do Corinthians é essa vergonha aí, é muito pífia, pra falar a verdade. Poderia ter sido muito melhor. O time, sim, foi muito prejudicado em muitos jogos, principalmente naquele jogo contra o Inter, quando foi literalmente roubado. Quando era para sair com 3 pontos, acabou saindo com 1, então era tecnicamente pra gente ter 2 pontos a mais. Mas é outra coisa também, né? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Então, cara, foi roubado, não deveria ter sido escândalo. Mas passou, infelizmente, e não vai voltar esses pontos que a gente deixou de ganhar. Mas também tem muito ponto que a gente perdeu por besteira. E hoje é mais um jogo que, cara, vamos falar pra ser sincero, se joga que jogou contra, por exemplo, o Flamengo, que perdeu por conta do Yuri Alberto, mas se joga o que jogou contra o Flamengo, cara, o time não ia ganhar do Santos, gente? Lógico que ia ganhar do Santos. Assim como se tivesse entrado assim contra o Sport fora de casa, contra o Juventude fora de casa, contra o Fortaleza em casa, contra o Vitória em casa. Todos esses jogos tinham ganhado. Se tivesse jogado do mesmo jeito e não jogou. Não jogou por quê, Biel? Porque os jogadores passam muito para ponto que eles não querem jogar. Simplesmente não querem jogar. Porque não é possível que eu acho quase impossível praticamente que o Dorival Júnior chega pro pessoal e fala assim: aí galera, esse jogo aqui a gente não vai jogar não, viu? Vamos treinar aqui rápido, dois treininhos, um treininho aqui rapidinho de 20 minutinhos. E vamos nesse jogo aqui, ó, vamos jogar nada com nada, viu? Vamos jogar nada com nada. Não tô afim de jogar esse jogo, não tô afim de treinar e vocês também não precisam jogar, viu? Aí, opa, valeu, professor. Eu acho impossível disso acontecer. Em nenhum técnico do mundo, na história, isso aconteceu, velho. Então, claro que passa na postura dos jogadores e aí não tem como o técnico saber que os jogadores, naquele jogo específico, o jogador vai entrar na maior vagabundice possível, gente. Hoje eu tinha certeza que o Dorival Júnior falou, pô, é clássico fora de casa, eles sabem que é difícil. Eu acho que eles vão entrar ligados. Se perder, às vezes perder por uma infelicidade, quando foi no jogo contra o Flamengo. Perdeu porque o Iroberto enfiou o jogo na orelha. Mas o time jogou muito, principalmente no primeiro tempo. E ainda mesmo não jogando tão bem no segundo tempo, conseguiu abrir o placar, que depois tomou a virada. Mas, cara, ele falou, acho que hoje o pessoal vai entrar mais ou menos igual aquele jogo, né? Clássico, fora de casa, acho que o pessoal vai entrar bem. Ele errou, como eu disse, no esquema tático, errou muito feio, o filho dele também errou nas substituições no intervalo, mas ele esperava que o desempenho, que o comprometimento dos jogadores fosse ser completamente diferentes e não foram. Foram diferentes do jeito que ele esperava. Foram exatamente essa porcaria que a gente já viu em alguns jogos do Brasileirão. Se fosse algo desse jogo, a gente fala, rapaz, não sei o que aconteceu, pane geral. Mas é o que a gente já sabe. São os jogadores que jogam todos esses jogos ruins. Jogaram ruim hoje de novo, principalmente o senhor Mateuzinho. Enfim, é isso daí. E como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, o próximo jogo que vocês verem que eu tô reclamando de vagabundagem do jogador e tudo mais, nem adianta cobrar porque eu não vou fazer mais vídeo, não vou perder mais meu tempo, não vou mais perder tempo editando, perder tempo montando as coisas aqui, até gravando vídeo, enfim, não vou perder meu tempo porque eles não estão nem aí pra profissão, pra torcida, pro jogo, eu também não vou estar nem aí pra isso. E olha que eles ganham uma grana, tá? Eles ganham uma grana e eu não ganho nada aqui. Enfim, é isso, meus amigos. O vídeo se encerrando por aqui, como eu disse, o melhor em campo foi o André, que jogou um tempo só e conseguiu aí encontrar bons espaços, fazer boas jogadas, né? Enfim, e antes ele do que Charles, Maicon, José Martinez, Rian, antes ele do que todos esses jogadores horríveis. E cara, o próximo jogo aí é em casa. Tecnicamente um adversário complicado, um adversário com bons jogadores que o Atlético Mineiro, mas também tá num momento bem ruim, bem fraco, bem abaixo. É um time que joga tão mal quanto o Corinthians, joga tão mal quanto o Santos, por exemplo, quanto os times que estão lá na zona de abaixamento, quanto o Inter, que tomou hoje 3 do Mirassol, enfim. É um time também bem fraco coletivamente, mas individualmente eles são um time melhor que o nosso, né? Isso é inegável, então tem que abrir muito cuidado. Mas conhecendo esses jogadores da equipe do Corinthians, eles vão correr. Eles estarão correndo e tem a chance da gente ganhar justamente por isso, porque eles vão entrar com vontade na frente da torcida. E a torcida meio que não admite que eles entrem com esse baita corpo mole, com essa bunda mole em casa contra o adversário de muita qualidade individual, né? Como eu disse coletivamente, o Atlético Mineiro tá deixando muito a desejar nessa temporada também. Então é isso, meus amigos. E outra coisa também sobre esse vídeo, nesse próximo jogo, eu não estarei na minha casa, estarei em São Paulo. Então
Eu vou tentar ir no jogo. Se eu for no jogo, vai ter vlog. Mas se eu não for no jogo, infelizmente ficaremos sem esse vídeo. Aí talvez eu até grave uma coisinha bem rápida mesmo. Mas assim, se eu for no jogo, vai ter vlog. Seja com empate, derrota ou vitória. E se eu não for no jogo, infelizmente não vai ter vídeo, mas vou tentar gravar, quem sabe um short, um TikTok aí bem rapidinho pra vocês, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela presença, pela audiência em mais um vídeo. E é isso, meus amigos. Se cuidem, um beijo, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!